Seja bem-vindo de volta à nossa aula. Bora resolver uns exercícios? Então, olha só, aqui na tela o que você está vendo foi uma tabelinha que eu criei, tá? Para ajudar você a identificar, a encontrar o verbo to be quando você precisar, tá? Essa tabelinha vai estar disponível para você poder fazer o download dela nos seus materiais. Ah, então, aqui está o presente, o passado e o futuro do ser e estar. Bem fácil para você conseguir localizar. Então, como eu falo, ele é. Olha aqui, ó. Ele é. He is. Ela estava. Ela estava. She was. Eu serei. Futuro, né? Eu serei. Então, I will be. Então, quando você for fazer os seus exercícios, no começo, quando você não estiver habituado, não estiver lembrando de cabeça, eu sugiro você colar, vir aqui nessa tabela e olhar ela, tá? Não tem problema nenhum se você quiser fazer isso. Mas eu sugiro que você sempre se esforce para que você consulte menos e menos essa tabela. Afinal de contas, o que a gente quer é conseguir aprender a falar né, de cabeça, com o conhecimento que a gente tem, e não tendo que pesquisar. Então, faça os exercícios um dia, no outro dia refaça os exercícios, no terceiro refaça, no quarto faça de novo, faça assim durante uns 10 dias. O que a gente quer é que lá pelo 10º dia você já consiga fazer sem ter que vir aqui e conferir na tabela. Se em 10 dias você não estiver ainda conseguindo fazer sem consultar na tabela, você vai estar pelo menos bem melhor do que no dia 1. Tá? A velocidade em que isso vai acontecer vai depender de você, é total de você. Estou estudando pouco? Vai demorar mais tempo. Estou estudando muito? Vai ser mais rápido. Estou fazendo isso aqui uma vez por dia. Então pode ser que você aprenda mais rápido. Eu estou fazendo isso aqui uma vez por semana. Não vai aprender nunca. Então, falar uma língua nova é um ato de improviso. E a gente só consegue improvisar bem coisas que a gente faz todo dia. Então, eu dou esse exemplo sempre. Um vendedor de peças de carro. Quando alguém chega lá na loja e pergunta quanto tá o farol do Gol, ele fala, sei lá quanto tá o farol do Gol, mas R$ 150. Ele fala na hora. Como é que ele sabe na hora, assim, sem ter que olhar na tabela? Sem ter que olhar nos catálogos dele? Porque todo dia alguém chega e pergunta quanto tá o farol do Gol. Então, se você resolver esses exercícios aqui todo dia, essa listinha de exercício, você repetidamente for fazendo ela, com certeza em alguns dias você vai começar a lembrar do verbo to be de cabeça sem ter que vir aqui e olhar na tabela. Eu vou mostrar para você o que você vai fazer, eu vou resolver esses exercícios com você e eu quero que você repita isso sozinho em casa um dia, outro dia, no terceiro, num quarto, num quinto dia, por pelo menos uns 10 dias. Depois, no fim dos 10 dias, se avalie. Eu estou indo bem? Eu estou indo mal? Estou conseguindo decorar? Não tô conseguindo decorar? Beleza? Então, ó, exercícios de fixação. Transforme as seguintes frases para o inglês do presente, no passado e no futuro, tanto no positivo, no negativo, quanto nas formas completas e abreviadas. Aqui, a gente tem uma listinha de vocabulário para a gente poder colocar na frase, tá? Caso você não conheça as palavras. Então, olha, primeiro, vamos dar um espaço aqui, ó. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Como que é nós somos em inglês, hein? Como eu falo nós somos? Não lembro, Gustavo. Não tem problema. Nós somos é presente. Então, nós somos, ó. Aqui, ó. Achei. Então, vai ser we are. Então, we are friends. Nós somos amigos. We are friends. Está um pouco pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Nós somos amigos. Isso, beleza. O 13, tá bom. We are friends. E o passado? Nós éramos amigos. Vem aqui de novo. Passado. Nós éramos amigos. We were friends. Nós éramos amigos. We
were friends. E futuro, nós seremos amigos. Futuro, we will be friends. Ó, nós seremos amigos. Então é só conferir na tabela, tá? We will be friends. Ok? Vamos fazer o negativo. Nós não somos amigos. We are not friends. Você pode vir aqui, ó. Se você lembrar do positivo, we are, nós somos, a única coisa que você tem que fazer para negar é adicionar um not. We are not friends. Nós não somos amigos. Ok? We are not friends. Passado. We were not friends. De novo, dá uma olhadinha na tabela lá, caso você não esteja lembrando, e adicione not. E futuro, we will not be friends. Nós não seremos amigos. Lembrando que o will futuriza e o be é o verbo ser. E no futuro negativo, eu coloco o not entre o will e o be. Vamos fazer abreviado? Nós somos amigos. We're friends. Nós éramos amigos. Não tem como abreviar no passado. E nós seremos amigos. We'll be friends. Vamos abreviar o negativo. We're not friends. Vamos abreviar o passado negativo. We weren't friends. E o futuro negativo? We won't be friends. Ok? Compara com o seu, caso você já tenha tentado fazer. Vamos pro segundo. Eles estão comendo pizza. Eles estão comendo pizza. Como é que é comendo pizza? Olha aqui, então, comendo é eating e pizza é pizza mesmo. Então, como é que é eles estão? Eles estão, eles estão, é presente. Então, ó, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Então, vai ser they are. They are. They are eating pizza. E o passado? Como é que é o passado de eles estão? Eles estavam, né? Então, eles aqui, ó, eles ou então elas, não importa o sexo, estavam. They were. They were. They were eating pizza. E o futuro, eles estarão comendo pizza. O futuro é they will be. Eles estarão, ó. Então vamos lá. They will be eating pizza. They will be eating pizza. Ok? Só conferir na tabela e sempre ir puxando, se forçando para memorizar, tá? Repita várias vezes, faça esses exercícios várias vezes, até que você não precise mais consultar na tabela. Vamos negar. They are not eating pizza. Lembra? Só adiciona o not. Passado. They were not eating pizza. Eles não estavam comendo pizza. Futuro. They will not be eating pizza. Eles não estarão comendo pizza. Ok? Só repito a sequência do verbo to be. They are e adiciono not. They were no passado e adiciono not. They will be, futuro, e adiciono not antes do be. Vamos abreviar. They're eating pizza. Eles estão comendo pizza. Estou abreviando no presente. Como que abrevia no passado? Não tem como. E no futuro positivo? They'll be eating pizza. They'll be eating pizza. Como que a gente abrevia o negativo? They're not eating pizza. Eles não estão comendo pizza.
Como que abrevia no passado negativo? Aí tem como. They weren't eating pizza. E como que a gente abrevia o futuro negativo? They won't be eating pizza. Ok? Gus, não tô conseguindo lembrar, não tô conseguindo associar aqui as abreviações. Dá uma pausa, vai lá na nossa aula do tempo em que você não está conseguindo lembrar muito bem, que vai ter as abreviações para cada um desses tempos. Então, não estou conseguindo lembrar a abreviação do presente. Vai lá na aula de presente. Não estou conseguindo lembrar a abreviação do passado. Vai lá na aula do passado. Não estou conseguindo lembrar a abreviação do futuro. Vem na aula do futuro. Ok? Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Vamos diminuir aqui um pouquinho. 13. Então, ela é minha mãe. Já nem como eu sei de cabeça, não vou olhar na tabela. Mas se eu precisasse olhar, ó, como ela é. Olha só, ela é. Então, she is. Vamos lá, vamos lá. She is my mom. Ela é minha mãe. O passado, she was my mom. Ó, she was. Ela era minha mãe. E o futuro, she will be my mom. Vamos negar. Ela não é minha mãe. She is not my mom. Vamos negar o passado. Ela não era minha mãe. She was not my mom. Vamos negar o futuro. Ela não será minha mãe. She will not be my mom. Ok? Tá tudo lá na tabela. Vamos negar... Perdão, vamos fazer a versão abreviada. Então, she's my mom. She's my mom. Passado, não se abrevia. Futuro, she'll be my mom. Vamos abreviar o presente negativo. She's not my mom. Vamos abreviar o passado negativo. Aí tem como. She wasn't my mom. Vamos abreviar o futuro negativo. She won't be my mom. Ok? Teta, teta, teta. Carlos é meu irmão. Carlos é meu irmão. Gus, tô com um problema agora. Porque nas suas tabelinhas sempre tem um pronome. Eu, você, ele, ela, nós, eles. Como é que eu vou falar que o Carlos é? Olha só. Eu sou a primeira pessoa. Você é a segunda pessoa. Se eu falo pra você assim, imagina que eu e você a gente tá tendo uma conversa. E eu viro pra você e digo, o Carlos é meu irmão. Se eu sou a primeira pessoa e você é a segunda pessoa, porque eu tô falando e você tá ouvindo, quem que é o Carlos? O Carlos é uma terceira pessoa. Ele é uma pessoa que está fora da conversa. O Carlos é ele. Carlos é meu irmão. Ele é meu irmão. Como é que eu falo ele é aqui no inglês? Vem na tabelinha, vai ser he is. Então você entende que Carlos vai ocupar o mesmo espaço que he, pois Carlos e ele vão dividir a mesma conjugação de verbo. Então, he is quer dizer ele é. O Carlos é e o Carlos é ele. O que eu faço? Substituo he por Carlos. Então fica tipo assim: Carlos is. O Carlos é. Entendeu? Então, vamos corrigir isso aqui. Então, vamos lá, ó. Então, o Carlos é meu irmão. Carlos is my brother. Passado. Carlos was my brother.
É só olhar lá o passado de he is, vai dar he was, aí você substitui o he por Carlos. Carlos será meu irmão. Carlos will be my brother. Vamos negar. Carlos não é meu irmão. Opa, tô escrevendo em português. Carlos is not my brother. O Carlos não é meu irmão. Carlos was not my brother. Que é o passado negativo. Carlos não era meu irmão. E Carlos will not be my brother. Carlos não será meu irmão. Vamos pro abreviado. Carlos... Como que eu abrevio isso aqui, hein? Olha só. Quando a gente tem uma palavrinha que termina com S, a gente não abrevia ela com o verbo to be, porque fica estranho a pronúncia. A ideia inteira de abreviar uma coisa é você facilitar a fala. Se eu tento abreviar com... Se eu abrevio Carlos is, colocando o is e o apóstrofo junto de Carlos, fica um S com outro S. Então fica Carlos, my brother. Fica chato, fica ruim de falar. Então o que a gente faz? A gente costuma não abreviar assim. Carlos, my brother. Carlos, my brother. Carlos is my brother. Carlos is my brother. A gente não vai abreviar nesses casos, ok? Só porque não tem como, fica ruim eu pegar o is e juntar ele em Carlos por conta de Carlos já ter um S. O passado, como que a gente abrevia? A gente não abrevia passado. O futuro, como que a gente vai abreviar? Carlos will be my brother. Carlos will be também não rola bem na língua. Não abrevie nesse caso. Como que a gente vai abreviar o negativo? Aí o negativo tem duas formas de a gente abreviar. A gente abrevia usando, por exemplo, eu vou usar um outro exemplo aqui que não é o do Carlos, tá? Para facilitar. Ó, se eu for falar she is e eu vou negar she is not, olha como é que fica as abreviações. She's, ou então she's not. Eu posso abreviar pegando o ser e estar, o to be, e juntando ele ao pronome, que é o que eu gosto de fazer. E é o que pelo menos a maioria dos americanos com quem eu aprendi inglês gostam de fazer. Mas também tem outra maneira de abreviar, que é você pegar o ser e estar e em vez de juntar ele com o pronome, você junta ele com o não. Então, olha só, a gente tem essa forma de abreviar o negativo, she's not, só que a gente também tem she isn't. She isn't, tá? Então, no caso do Carlos, como eu estou tendo uma situação complicada para abreviar por causa do S que termina Carlos, eu não estou abreviando o presente, não estou abreviando o passado, não estou abreviando o futuro. Como que eu faço para abreviar o presente negativo? Já que existe a possibilidade de eu colar o ser e estar com o negativo, em vez do Carlos, em vez de colar no Carlos e criar aquele problema com o S, eu posso fazer isso. Então fica Carlos isn't my brother. Viu? Tô fazendo isso aqui, ó. Tô pegando isn't. Posso fazer a mesma coisa com o passado. Carlos wasn't my brother. E o futuro? Carlos... A gente abrevia com won't be my brother. Então não é todos os casos que dá para abreviar, tá?
você só abrevia os casos em que a fala fica mais simples. Caso haja alguma palavra, alguma letra que choque com a abreviação, que torne a fala mais chata, mais complicada, a gente não abrevia. Gus is my teacher. Gus é meu professor. Gus is my teacher. O Gus sou eu, tá? Então, ó. Gus is my teacher. Quem é o Gus? O Gus é ele. Se você estiver falando, Gus é meu professor. Você é a primeira pessoa, a segunda pessoa é quem ouve, a terceira pessoa é quem está fora da conversa, é com quem você não está conversando. E a terceira pessoa, se for masculino, vai ser he. Você substitui he por Gus. He is. Gus is my teacher. Passado, Gus was my teacher. Futuro, Gus will be my teacher. Se tiver com dúvida, confere na tabela. Vamos negar. Gus is not my teacher. Gus was not my teacher. E Gus will not be my teacher. Ok? Vamos abreviar. Não tem como abreviar por causa do S de Gus. Então, qual que é a única maneira de abreviar? Nos negativos. Gus isn't my teacher. Gus wasn't my teacher. Gus won't be my teacher. Ok? Eu estou com fome. Tô com fome. Quero merendar. Vamos lá. Como que eu falo com fome, hein? Com fome, com fome. Olha aqui no nosso vocabulário. Com fome, ó. Hungry. Hungry. Então, eu estou com fome. Ou então, só estou com fome. I am hungry. Mas espera aí, Gustavo. Aqui não está dizendo eu estou com fome. Aqui está dizendo estou com fome. Olha só, o português te permite conjugar os verbos sozinhos. Estou com fome, sou brasileiro, estou dormindo, sou alto, sou baixo. Ele te deixa conjugar sem ter uma pessoa. Ele fica oculto. Só que o inglês não deixa. Então eu não posso só chegar aqui e achar que, bem, já que eu estou vendo que tem só estou, vou apagar o I e falar só am hungry. Tá falando errado, ok? A gente não pode fazer isso. No inglês a gente tem que colocar a pessoa que está conjugando o verbo. I am hungry. Tá? Então você tem que ter essa sagacidade aqui. Mesmo que no português eu não esteja falando o verbo, como eu sei que no inglês os verbos não se conjugam sozinhos, eu sou obrigado a colocar I. Tá? Estou é para quem? Só pode ser para eu. Então eu sei que eu estou falando eu estou com fome, mesmo que o eu não esteja explícito aqui. Então eu transformo para o inglês para I am hungry. Eu sou obrigado a colocar. I am hungry. Passado. I was hungry. Futuro. I will be hungry. Vamos negar. I am not hungry. I was not hungry. Só olha na tabela, você vai ver tudo. E I will not be hungry. Vamos diminuir, vamos abreviar. I'm hungry. I was hungry não tem como, porque a gente não faz passado. E I'll be hungry. Negativo. I'm not hungry. I wasn't hungry. O passado negativo a gente abrevia. E I won't be hungry. Opa! Com J não. Hungry. Tô falando igual. E é isso aí. Reta final, hein? Falta mais 4. Eu estou na sala de estar. Vem cá, como é que é sala de estar? Na sala de estar, na sala de estar. In the living room. Então vamos descer aqui, vamos voltar.
Eu estou na sala de estar. I am in the living room. Passado, I was in the living room. Eu estava na sala de estar. E futuro, I will be in the living room. Eu estarei na sala de estar. Vamos negar. Eu não tô na sala de estar. Eu vou dar um Ctrl C, como a frase é meio grande, eu vou pegar só o finalzinho dela, dar um Ctrl C e colar para não ter que ficar digitando tanto assim, porque o vídeo já tá bem longo. I am not in the living room. I was not in the living room. Faltou um in aqui, peraí. In the living room. E futuro, I will not be in the living room. Vamos abreviar? I'm in the living room. Vamos abreviar o passado, não tem como. E o futuro? I'll be in the living room. Vamos abreviar negando. I'm not in the living room. Abreviar o passado negando, aí tem como? I wasn't in the living room. E o futuro? I won't be in the living room. Ok? Caso você já tenha feito e queira conferir, só dá uma olhadinha aqui. Ela está na cozinha. Se você olhar lá aqui no vocabulário, na cozinha. In the kitchen. In the kitchen. Então, ela está na cozinha. Vamos diminuir. She is in the kitchen. Kitchen. Palavrinha ruim de falar pro brasileiro. Direto confunde com chicken. Chicken. Chicken é galinha. Kitchen é cozinha. Então, she is in the kitchen. Também vou pegar aqui para tentar agilizar. Passado, she was in the kitchen. Futuro, she will be in the kitchen. Negativo, she is not in the kitchen. Opa, preciso de um espaço aqui. In the kitchen. Passado negativo, she was not in the kitchen. E futuro negativo, she will not be in the kitchen. Então, ela está na cozinha, ela estava na cozinha, ela estará na cozinha. Ela não está na cozinha, ela não estava na cozinha, ela não estará na cozinha. Vamos abreviar. She's, in the kitchen. She was, a gente não abrevia, mas she'll be in the kitchen. Vamos abreviar o negativo. She's not. Cadê? She's not in the kitchen. She wasn't in the kitchen. She won't be in the kitchen. Os dois últimos. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Queria, hein? Vamos lá. We are sleeping. Nós estamos dormindo. We are sleeping. Passado. We were sleeping. Futuro. We will be sleeping. Negativo. We are not sleeping. Passado negativo. We were not sleeping. Futuro negativo. We will not be sleeping. Então, we are sleeping. Nós estamos dormindo.
We were sleeping, nós estávamos dormindo. We will be sleeping, nós estaremos dormindo. We are not sleeping, nós não estamos dormindo. We were not sleeping, nós não estávamos dormindo. We will not be sleeping, nós não estaremos dormindo. Bora fazer as abreviações. We're sleeping. We're sleeping. Passado, a gente não abrevia. E futuro. Will be sleeping. Negativo. We're not sleeping. Passado negativo, a gente abrevia. We weren't sleeping. Futuro negativo, a gente também abrevia. We won't be sleeping. Bastante coisa, videozinho o dobro do tamanho dos nossos vídeos normais. E por último, ele é meu pai. Vamos lá, ele é meu pai, meu pai. He is my dad. Gustavo, pai não é father? Sim, também. Qual que é a diferença entre father e dad? Father é muito sério, é muito austero, tá? Dad é mais descontraído, é a forma mais carinhosa que você vai chamar o seu pai realmente dentro da sua casa. Se você cresceu num lar em que o seu pai te obrigava a chamar ele de father, você cresceu num lar bastante duro. Então, geralmente as pessoas chamam o pai delas de dad. Father é quando você tá querendo ser sério, reto e, assim, de maneira mais fria. Então, he is my dad. Ele é meu pai. Passado. He was my dad. Vamos copiar aqui esse finalzinho da frase para poder só dar um Ctrl V e agilizar o conteúdo. Futuro. He will be my dad. Então, ele é meu pai. Ele era meu pai. Ele será meu pai. Vamos lá. Passado. Não, no negativo. Ele não é meu pai. He is not my dad. Ele não é meu pai. Passado negativo. He was not my dad. Futuro negativo. He will not be my dad. Vamos pro abreviado. He's my dad. Ele é meu pai. Passado, a gente não abrevia. E o futuro? He'll be my dad. He'll be my dad. Vamos abreviar as negações. He's not my dad. He wasn't my dad. O passado negativo a gente abrevia. E he won't be my dad. Quanta coisa, né? São 10 exercíciozinhos, mas leva tempo para fazer. Olha o tanto de variação. Olha o tanto de variação. O segredo para a gente aprender as coisas é a gente ficar repetindo aquela coisa que a gente quer aprender. Então, se você fizer várias repetições, com certeza o conteúdo vai entrar na sua cabeça. Mas é importante que você faça. Não se engane, não se ilude, não fique contando historinhas para você justificar o fato de você não estar estudando. Inglês é decoreba, tá? Não tem como. O inglês não é, por exemplo, como uma matéria de exatas, em que você aprende a fórmula e, através do seu raciocínio, você consegue fazer vários tipos de exercícios diferentes. O inglês é repetição e decoreba. Tá? Então você só vai conseguir se acostumar com as estruturas que eu quero que você se acostume, que você aprenda primeiro, na sequência correta, fazendo várias repetições. Então, divida o seu tempo entre repetir esses exercícios daqui, fazer eles em casa, faça os 10, fiz, e Gustavo, cadê o resto dos exercícios? Apaga e faz os 10 de novo.
A ideia não é você ficar aprendendo palavrinhas novas, e sim se acostumar a usar o verbo to be, no presente, no passado e no futuro, positivo e negativo. Ok? E, paralelo a isso, brinque com o seu aplicativo Quizlet. Lá ele vai estar gerando tarefinhas para você e estimulando você a ter visão, a ter contato com aquilo quando você não estiver podendo sentar com um livro, com um caderno numa mesa. Você pode brincar no carro, você pode brincar sentado no vaso, você pode brincar no intervalo do serviço, depois do almoço, tomando café, enfim, você tem essa liberdade. Ok? Aqui se conclui o nosso primeiro módulo, que é o módulo do verbo to be. É importantíssimo que você estude o verbo to be, tá? Eu já falei isso antes e vou falar de novo. O verbo to be, o ser e o estar, aprender a falar ser e estar para todas as pessoas diferentes é a base da língua. A gente vai precisar dessa estrutura, inclusive para outras coisas no futuro, ok? Você vai ter muita dificuldade com o seu estudo no futuro caso você não domine o verbo to be logo no começo, ok? Te vejo no módulo 2, hein? Até mais.